Boa tarde, turma. Essa daqui é a dupla Jonathan Cal e Samuel Cassiano. E a gente vai apresentar aqui um pouco sobre integrais de superfície para aplicação na matéria de Cálculo 2, Matemática para Engenharia 2. Os integrais de superfície, a princípio, elas são bem parecidas com as duplas, com a única diferença da dupla se pegar uma função xy e se integrar no intervalo de x e depois no intervalo de y. E já na de superfície, se usa uma função x, y, z e se integra no plano xy, e não em um intervalo. Elas aparecem em grandes partes da ciência, com engenharia, envolvendo fluxo de calor, eletricidade, magnetismo, massinha de gravidade. Dá para usar muitas coisas, até para densidade também. E é basicamente isso na teoria. Você agora sabe da aplicabilidade dela, sabe, se você sabe integrais de duplas, você pode usar os conhecimentos para integrar. E agora fiquem com a resolução de um exercício. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horário vocês estarão vendo isso, mas como Samuel falou, agora eu vou apresentar um pouco sobre as integrais de superfícies direcionadas a uma aplicação, ou seja, um exercício. Então vamos lá. Aqui na primeira parte do exercício tem só uma consideração. Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que f, que é direcionado a uma superfície com 3 variáveis, possui em sua variável z a função gx, y. Considerando que essa função g ela é pertencente a um domínio. Então, isso nos fornece o seguinte, que a integral dupla, que no caso direcionada à superfície, então a integral de superfície dessa função vai ser basicamente a função f com as 3 variáveis derivado em s. E isso nos fornece o seguinte, para a resolução de um determinado exercício, que a integral dupla, já na superfície, se direciona ao domínio. Então, se a gente tem essa determinada fórmula, a gente pode realizar a substituição por z, que nos daria a função de gx, gxy, sendo a segunda parte de gx pertencente a outra função, sendo essa função g. Essa segunda parte seriam as derivadas, para encontrar a superfície, ou melhor, os pontos na superfície, que nesse caso seriam as derivadas parciais de dz dx e dz dy, né? Como nós temos que a função g pertence a z, ou melhor, está incluso. Com isso, nós podemos formar o seguinte problema. A superfície S possui z como 1 mais 2x mais 2y. E nós podemos também supor que temos que nessas determinadas coordenadas 0, 3 e 0, 2, sendo 0, 3x e 0, 2y, nós temos esse determinado problema. Porque na integral dupla da superfície, nós temos que x está ao quadrado com y e z na derivada s. Lembrando que quando tratamos de integrais de superfície, é como se fosse isso aqui, a superfície de uma forma geométrica que está sendo coberta por uma curva em R3. E assim, nós temos aqui a integral dupla 3020 com x ao quadrado vezes y. Aqui nós temos o z, a substituição do z, né? Porque como nós temos aqui na integral dupla do nosso problema, z ele está qualificado como 1 mais 2x mais 2y, então nós só vamos fazer a multiplicação dessas duas variáveis pelo que está no parêntese, e a fórmula da integral de superfície, que seriam as derivadas parciais. E aqui elas estão derivadas em y e x, né?
Fazendo a substituição, ficará desta determinada fórmula, que nós vamos utilizar mais tarde para poder tirar o resultado final das integrais. Também está derivada em y e x. E aqui nós temos o final. Após nós descobrirmos esses valores, nós fazemos a integral primeiramente em y, ou seja, em 0,2. Então, nós integramos todos os valores de y. Em seguida, realizando os cálculos, nós podemos pegar aqui agora a resolução da integral x, ou seja, nós fazemos a integral de x para podermos obter o resultado final, que aqui no caso vai ser 270 dividido por 3 mais 81 menos 0, né? 0 menos a nossa equação principal vai ter o mesmo resultado. No final, quem quiser ir fazer em decimal para ter um resultado mais correto, mas seria basicamente isso. 14 é uma constante, então desde o início ele foi retirado da equação e ficou assim, raiz de 14 vezes 171. E esse é o valor dos nossos pontos nas coordenadas das integrais de superfície.